Alô, galera. Estamos aí para a gravação de mais uma aula com o professor André Vieira. Vamos aí, canal André Vieira Soares, tá bom? Vou dar mais uma aulinha hoje. A aula vai ser sobre estequiometria, tá? Vou pegar aquela parte bem básica da estequiometria, vou fazer um balanceamento de uma equação clínica, beleza? E depois vou resolver um exercício simplesinho, tá? De estequiometria, tá bom? Se inscreve no canal, tá bom? Deixa lá o seu like, deixa o seu comentário, tá? Qualquer dúvida, quiser marcar uma aulinha, tá? Tem meu e-mail aí, manda um e-mail para mim para a gente poder marcar essa aula, tá bom? Não fique com dúvida em química, tá? Química, ó, moleza, tá bom? Hoje minha voz está meio variada, mas eu vou assim mesmo. Vamos embora. Galera, hoje a aula é de estequiometria, tá bom? Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Bom, vou começar falando um pouquinho da estequiometria, né? O que significa a palavra estequiometria, essa palavra feia, né? Difícil de falar. Vem do grego stoichio, elemento, metria seria medida. Então, é medida elementar, tá? Elementos da tabela periódica, tá? E cada elemento representa átomos, beleza? E esses átomos, eles compõem substâncias químicas, tá bom? E a composição química é dada pelas fórmulas, beleza? Então, na fórmula da glicose, né? A glicose, ela é uma molécula, ela é uma substância química que ela forma polímeros. Um dos polímeros que ela forma é a celulose, usada para fazer papel, tá bom? Então, aqui a gente está colocando a celulose, a glicose, como a composição química da celulose, que é usada para fazer papel, tá? Na glicose, a gente tem 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 de oxigênio. Essa molécula, né, essa substância, ela vai reagir com o oxigênio do ar, né, o gás oxigênio, entrando em combustão, liberando energia, tá? E formando água e gás carbônico como produtos dessa combustão, beleza? Então, numa reação química, a gente sempre tem, deixa eu pegar a canetinha aqui, numa reação química, a gente sempre tem os reagentes que vão reagir e vão se transformar em produtos, tá? Então, eu tenho aqui a celulose, que vai queimar reagindo com o oxigênio do ar, formando água e gás carbônico numa combustão completa, ok? Beleza. Bom, o que a gente observa é o seguinte, que tudo que está no reagente tem que aparecer como produto, né? Então, se eu tenho aqui reagindo 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 de oxigênio, né? Com mais 2 de oxigênio aqui, do gás de oxigênio, esses átomos todos, eles têm que aparecer como produto da reação. Não importa se eles estão formando outras substâncias químicas, tá bom? Essa quantidade toda de átomos tem que aparecer no produto da reação, beleza? E a gente observa que isso não acontece. Nos reagentes eu tenho 12 hidrogênios, enquanto aqui no produto eu só tenho 2, né? A gente observa aqui nos reagentes 6 átomos de carbono, enquanto que no produto eu só tenho um carbono, beleza? Isso aí, segundo a lei de Lavoisier, né? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? Isso aí, segundo a lei de Lavoisier, assim está errado, tá bom? Eu não tenho como reagir, né? Reagentes que tem 6 carbonos, 12 hidrogênios e 8 oxigênios e transformar em substâncias, né? Com apenas 2 hidrogênios, 1 carbono e 3 oxigênios. Isso não tem como acontecer, tá bom? Então, todos esses átomos que estão aqui, eles têm que aparecer aqui no produto, tá bom? Ora, então, para a gente fazer essa correção, para que isso se torne verdadeiro, eu preciso fazer um balanceamento, tá? Então, se a gente olhar aqui, ó, coloquei aqui uma balançazinha para a gente ver que o número de átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio do lado de cada reagente é maior, bem maior, do que o número de átomos de hidrogênio, carbono e oxigênio que a gente tem no produto, tá bom? Então, a gente precisa
equilibrar, a gente precisa balancear essa equação química, tá? O que eu tenho no reagente tem que aparecer no produto, beleza? Para poder fazer esse balanceamento, a gente utiliza uma regra chamada regra do macho, tá? Onde a gente começa, né, o balanceamento começando com metais, depois ametais, depois o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Metal e ametal a gente vê na tabela periódica, tá bom? Como aqui eu só tenho ametais, e os ametais que nós temos são carbono, hidrogênio e oxigênio, nós vamos começar pelo carbono, ok? Beleza, vamos lá. Então, olha só, nos reagentes eu tenho 6 carbonos. Com 6 átomos de carbono, eu consigo 6 moléculas de CO2. Uma molécula de CO2 tem um carbono só. Agora, se eu coloco 6 moléculas de CO2, né, aí eu tenho os 6 carbonos que eu tinha no reagente. Se a gente olhar aqui, ó, colocando esses 6 aqui, eu fico com 6 vezes 1, quando não tem nada aqui é 1, né? Eu fico com 6 carbonos e 12 oxigênios, beleza? Então, o carbono já está balanceado quando a gente coloca esses 6 ali, tá? Vou mudar para cá, ó, a gente já ir colocando e fazer esse balanceamento, tá bom? Então, coloco aqui 6. Quando eu coloco esse número 6 aqui na equação, né? Eu já estou dizendo que eu tenho 6 carbonos e 12 oxigênios. Depois do carbono, seguindo a regra do macho, carbono e hidrogênio. Vou balancear o hidrogênio no reagente. Eu tenho 12, certo? Tenho que ter 12 no produto também, tá? Galera, eu não posso alterar esse número. Eu não poderia ter colocado esse 6 aqui, ficar C6O2. Se eu fizer isso, eu estou alterando a fórmula da substância química. Isso não é possível, tá bom? Gás carbônico, a fórmula dele é CO2. O que eu posso fazer é formar 6 moléculas de CO2. E quantas de água serão formadas? Ora, se tem 12 hidrogênios no reagente, eu quero 12 no produto, eu posso formar aqui, então, 6 moléculas de água. Quando eu formo 6 moléculas de água, eu estou aqui usando 12 hidrogênios, né? 12 hidrogênios e 6 oxigênios, tá bom? Por último, a gente vai fazer o balanceamento do oxigênio. Vamos lá. No produto, eu tenho 12 oxigênios aqui do gás carbônico e eu tenho 6 oxigênios aqui da água, tá bom? Então, quando a gente soma 12 com 6, dá 18 oxigênios, tá? Aqui na glicose, eu já tenho 6. Se eu quero botar 18 aqui, eu já estou considerando, desses 18, eu já estou considerando 6, tá? Então, 18 menos 6, 12. Logo aqui, eu vou botar 6. Quando eu boto 6 aqui na frente, eu tenho 2 vezes 6, 12 oxigênios, 1 mais 6, 18, fica com 18 oxigênios de cada lado. Tá bom? Então, de acordo com o balanceamento, né? Ó, a equação que a gente tinha era essa. Agora, a gente tem essa equação química aqui. Veja como a balança agora ficou equilibrada, né? Quando eu coloco 6 aqui para ter 6 carbonos, automaticamente eu já estou pegando 12 oxigênios. Quando eu coloco 6 aqui para poder ficar com 12 hidrogênios, né? E balancear com a quantidade de hidrogênio do reagente, beleza? Eu já estou também colocando 6 oxigênios. Então, são 6 oxigênios mais 12, 18. Se eu coloco 6 aqui, eu fico com 12 oxigênios, com mais 6 da glicose, 18 oxigênios, a nossa balança aqui ela fica equilibrada, a nossa equação química ela fica balanceada. Beleza? Bom, vou pegar então um exercíciozinho aqui para a gente fazer, tá? Ah, sim, toda vez que você vai fazer um cálculo estequiométrico, é importante a gente seguir uma regra, tá bom? A gente chama de regras para cálculo estequiométrico, beleza? A primeira coisa que a gente faz é escrever a equação química balanceada. Se você não balancear a equação, você vai errar o problema todo, tá? Então, a equação química tem que verificar se a equação está balanceada, tá? Identificar no enunciado as substâncias em questão.
beleza? As substâncias em questão são aquelas substâncias que estão no problema. Normalmente você tem uma pergunta sobre uma substância e um dado sobre a outra substância. Essas são as substâncias em questão, tá bom? Terceira regra, verificar o dado e a pergunta sobre as substâncias em questão. Quarta regra, verificar as proporções em mol com que as substâncias reagem e se transformam em produto, ou seja, a proporção em mol entre reagentes e produtos. Verificar se necessita fazer mudanças de unidade, tá bom? Então, de acordo com a pergunta e com o dado, a gente pode fazer mudanças de unidade para poder favorecer o cálculo e obter a resposta já na unidade que você quer, tá bom? Estabelecer a regra de 3 e executar o cálculo. Isso aí seria para finalizar a conta, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para usar essas regrinhas, né? E mostrar para vocês também como que fica mais fácil usando as regras do cálculo estequiométrico. Vamos lá? Beleza. Então, eu peguei um exercício, né? Um exercício simples de estequiometria, tá bom? Tá aqui, ó. Ele diz assim, determine o número de mol de gás carbônico. Então, ele está fazendo aqui uma pergunta sobre o número de mol de gás carbônico, tá? Tudo bem? Na queima de 10 folhas de papel. 10 folhas de papel é um dado do problema, né? Que se junta a esse aqui, ó. Cada folha de papel possui massa 3,6 gramas e é composta de celulose, substância que possui fórmula C6H12O6. Tá bom? Então, ele vai usar 10 folhas de papel, sendo que cada folha tem 3,6 gramas de celulose. Nós vimos que a celulose está sendo representada aqui pela molécula da glicose. Tá bom? Então, vamos lá. Primeira regra, escrever a equação química balanceada. Já fizemos isso. Segunda regra, identificar no enunciado as substâncias em questão. Quais são as substâncias? Ele quer saber quantos mols de gás carbônico, né, são produzidos a partir de 3,6 gramas de celulose, né? Ou melhor, a partir da queima de 10 folhas de papel, sendo que cada folha de papel é composta de 3,6 gramas da substância celulose, tá? Representada aqui por C6H12, O6. Então, as substâncias em questão são gás carbônico e celulose, tá? Essa substância aqui, a celulose, e o gás carbônico. Beleza? Bom, verificar o dado e a pergunta sobre as substâncias em questão. Ele quer saber o seguinte: se eu queimar 10 folhas de papel, né, onde cada folha tem 3,6 gramas de glicose. Então, se são 10 folhas, a massa de celulose que eu estou pegando é de 10 vezes, vou diminuir a fonte aqui um pouquinho, 10 vezes a massa de cada folha, 3,6 gramas, tá? Então, esse aqui é um dado que ele está fornecendo a respeito de um dos reagentes, tá bom? E ele quer saber qual é o número de mol de gás carbônico obtido a partir da queima dessas 10 folhas, tá? Então, eu venho aqui e coloco mol, quantos mols, tá? Então, escrevemos a equação química balanceada, beleza? Verificamos o dado e a pergunta sobre as substâncias em questão, tá? E agora a gente vai verificar a proporção em mol entre reagentes e produtos. Qual é a proporção? 1 mol de glicose reagindo com 6 de oxigênio, formando 6 de água e 6 de oxigênio. A gente coloca assim. Essa é a proporção com que os reagentes se transformam em produto. Tá bom? Então, eu posso dizer que 1 mol, 1 mol de glicose, né, de celulose, estaria reagindo com 6 mol de oxigênio e formando 6 mol de água mais 6 mol de gás carbônico, tá? Então, quando eu falo proporções em mol entre reagentes e produtos, é essa. 1 mol de glicose reage com 6 de oxigênio
e produz 6 mols de água e 6 mols de gás carbônico. De onde veio isso? Do balanceamento da equação química, dos coeficientes estequiométricos da equação química. Tudo bem? Bom, verificar se necessita fazer mudança de unidade. A unidade é o seguinte, a unidade aqui é massa, a unidade de massa é gramas, né? E a unidade que eu estou usando aqui é mol. Ora, o que eu vou fazer? Eu vou transformar um mol para grama, tá bom? A massa molecular, né, da glicose é igual a 180. Nós já vimos nos vídeos anteriores como é que se determina a massa molecular, tá bom? E o valor, o número da massa molecular, né? Se a gente considerar 1 mol de glicose, a gente pode dizer que esse 180, né, é a massa equivalente a 1 mol de glicose. Então, 180 gramas por mol é a massa molar da glicose. Vou botar aqui, ó. Massa molar, né? Que é a massa equivalente a 1 mol, no caso de glicose. A massa molar da glicose seria 180 gramas por mol. O Enem, muitas vezes, já vem colocando, já vem dando essa massa molar, tá bom? Então, a massa molar são 180 gramas por mol. 1 mol de glicose equivale a 180 gramas, tá bom? E quantos mols de CO2 ele estaria formando? Ora, 1 mol forma 6, né? Ele quer saber... Bom, vamos lá. Eu estou verificando se existe a necessidade de mudança de unidade para isso, para o dado e para a pergunta que foi feita, tá? Então, se aqui está em grama, eu vou passar para grama, utilizando a massa molar. Do lado de cá, no gás carbônico, eu vou fazer a mesma coisa, tá bom? Eu vou verificar se precisa trocar a unidade. Vamos ver. Ele está perguntando quantos mols, e aqui já está em mol. Então, eu não preciso trocar a unidade. Eu deixo em mol. Beleza? Vamos deixar em mol. Então, eu boto aqui mais um tracinho e mantém, né, a proporção em mol. Tudo bem? Depois estabelecer a regra de 3 e executar o cálculo. Ora, 180 gramas de celulose produzem 6 mols de gás carbônico na combustão. Ele quer saber se eu usar essa massa aqui, ó. 10 vezes 3,6 gramas irá produzir quantos mols? X. Tá bom? Estabelecendo a regra de 3, agora é só fazer a conta, tá? Lembrando, arma a conta antes, beleza? Como? Ora, 180 vezes x igual a 10 vezes, vou botar pontinho, 10 vezes 3,6 vezes 6. Vai ficar assim, x igual a 36 vezes 6 dividido por 180. Olha, isso vai ficar igual 36. Eu posso cortar com 180.
Portanto, 36 por 18 dá 2. Né? Eu posso, inclusive, 36 dividido por 36 e 180 dividido por 36. Tá? 36 dividido por 36 dá 1. Então, aqui, sobra o 6. Tá bom? E 180 dividido por 36 dá 5. Então, o gabarito vai ser 6 dividido por 5. Vou botar aqui, bonitinho. 6 dividido por 5 dá 1,2 mol de CO2. Beleza? Tá bom? Essa seria a resposta aí, a resolução desse problema. Tá? Espero que vocês tenham aproveitado aí. Beleza? Curte o canal, se inscreve no canal, deixa lá o seu like, deixa o seu comentário, tá? Vou estar gravando mais aulas, mais questões de estequiometria aí para ajudar vocês, tá bom? Lembrando, estou fazendo o basicão, depois a gente vai pegar, né, as questões do Enem, certo? Que vão mais a fundo aí na estequiometria. Grande beijo aí para vocês, continuem estudando. Tchau, tchau. Até a próxima aí. Ah, não esquece, hein, galera. Se quiser uma aula, quiser tirar uma dúvida, manda um e-mail para mim para a gente combinar. Tá bom? cursoseveiker@gmail.com.br, tá? Manda o seu e-mail aí. Beijão, valeu!